Bom dia a todos. Hoje eu estou aqui, Lúcia Tavares Torres. Vamos entrevistar Michele Mangueira. Sou assessora e empresária dessa modelo linda e maravilhosa. E hoje ela vai estar falando aqui com a gente sobre vida familiar. Ela vai falar sobre todos os familiares dela, primos, primas, a mãe dela, sobre o falecido pai dela. Vai estar falando sobre todos. E quero que todos vocês possam assistir a entrevista da Michele aqui presente e que todos possam gostar da nossa linda modelo mangueirense aqui nessa entrevista especial comigo. Bom dia, Michele. Vamos começar a entrevista? Pode começar a falar sobre todos os seus familiares, com toda atenção, com todo amor, com todo carinho. E o que você acha de todos eles, principalmente da sua mãe? Pode falar sobre cada um deles aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Estou aqui nessa entrevista especial para falar de família. E assim, como a Lúcia está aqui me entrevistando hoje, né? Eu vou estar contando aqui, relatando toda a verdade sobre os meus familiares do Paulo Roberto, do meu esposo, tá? E o que eu tenho a dizer aqui para começar, vou começar a falar da minha mãe, tá? Minha mãe é uma pessoa forte, uma pessoa guerreira, batalhadora. E assim, depois que meu pai faleceu, enfrentou muitos problemas sozinha, muita responsabilidade para poder arcar dentro de casa, comigo, com meus filhos, enfim. Mas uma pessoa assim, muito também ambiciosa, uma pessoa também que não dá o braço a torcer a certas situações. E assim, eu até entendo esse lado dela, porque ficou sozinha para resolver muita coisa, para ter responsabilidade, né? Principalmente com documentos, enfim, aluguéis de casa, meu pai deixou bens, entendeu? E assim, né, Lúcia? E assim, o meu convívio com a minha mãe não é assim tão difícil quanto as pessoas pensam, imaginam. A gente se dá bem sim, tá? E por ela ter mudado em certas situações, se tornou uma pessoa um pouco arrogante, um pouco ignorante, é até pelo jeito dela, tá? Até pelo jeito dela, por ela ter, assim, meu pai ter falecido, enfim, ficou sozinha, para ter responsabilidade com muita coisa. Mas é uma pessoa, assim, que eu me dou bem e tudo, tá? O que eu tenho a dizer dela em certas situações é porque, assim, ela não se deu muito bem com meu esposo, ela gostava mais do meu ex-marido, gostaria muito que a gente voltasse até, mas ela não entende que o relacionamento não deu certo, que eu não quis, e ela não foi muito com a cara do Paulo Roberto, do meu marido, do meu atual esposo. E isso me entristece, entendeu? Porque ela não aceita o relacionamento meu com ele, não aceita eu me casar com ninguém, nem ele, nem outro homem, entendeu? E quer mandar muito na minha vida, é uma pessoa possessiva. Tipo aquelas mães nazistas, né? Que quer mandar na filha, no filho, quer ordenar, quer comandar a vida do filho ou da filha, que no caso sou eu. E não é bem por aí, tá? Eu falei aqui na entrevista, né? Estou falando, como eu disse até para a Lúcia, que eu ia falar muita verdade aqui sobre os meus familiares, sobre cada um de vocês, tá? E o que eu tenho a dizer da minha mãe aqui é que é uma pessoa forte, tá? Mas o meu convívio com ela é um pouco difícil, porque ela não aceita certas situações, não concorda. É tudo o que ela acha, o que ela quer e não adianta ter conversa com ela. E eu acho que ela tem, eu acho não, eu tenho certeza, né? Ela tem que mudar um pouco o jeito dela. Ela tem que mudar o jeito dela, tem que ser uma pessoa diferente e tem que mudar para melhor.
porque esse jeito dela afasta as pessoas de perto dela, tá? Com algumas pessoas ela se dá bem, com outros não. Então, assim, no caso, dentro da família, né? E eu gostaria muito que ela mudasse. O que eu tenho a dizer aqui também sobre primos, primas, tios, tias da minha família, familiares meus, gostam de mim, sempre me trataram bem. Algumas tias minhas já faleceram, sempre foi legais comigo, tios também, tio e padrinho, né, que faleceu, que era irmão do meu pai, sempre me tratou bem, meu tio Toninho. E assim, era meu padrinho também, uma pessoa muito bacana. Queria muito me ver crescer, me ver nessa fase adulta que eu tô agora, mas infelizmente até eles falaram pra mim, eu não sei se eu vou ter vida, Michele, pra ver você estar adulta, né, trabalhando numa profissão legal, enfim. Todos me tratam bem, eu tenho primas que têm inveja de mim, não está no meu Face, tá? Primas, mulheres, tá? Porque são casadas e devido a eu ter feito a Ninja do Funk, ter trabalhado com Alexandre Frota, ter sido a segunda Ninja do Funk do Brasil, né? Como eu fui, tem primas minhas que têm medo de eu dar mole pro marido delas, porque meu trabalho também foi sensual. No começo, eu tirava muitas fotos de lingerie. Ninja do Funk também era de lingerie, né? Aquele biquíni preto. Fui para vários programas de televisão, Luciana Gimenez, Super Pop, Legendários, do Marcos Mion. E fui pro Domingo Legal, no Gugu, fui no programa do Ratinho. Isso foi em 2012, quando eu estreiei como Ninja do Funk, ao lado do Alexandre Frota, tiozinho do funk, e ao lado das poderosas do funk, né? Aquelas moças, né? A Fabi namorava o Alexandre Frota na época. Eles começaram a namorar. Hoje em dia, eles têm a Bela, que é a filhinha deles, né? E eles são casados, se casaram. E assim, a Fabi já tinha um filho, o Enzo. Ele era menor na época e era criado pela mãe dela e uma menina batalhadora. Eu converso com eles, tá? No Instagram, a gente tem amizade, no Zap, tudo. E assim, trabalhei sim com Alexandre Frota. Respeitava as meninas, todas elas, nunca fiquei com ele, nunca namorei ele, nunca fiz filme pornô com ele, porque eu fui muito falada na época. As pessoas ficaram falando que eu fiz filme pornô, se eu não fiz, tá? E assim, ele respeitava todos. E muitas primas minhas não me aceitam no Face porque tem medo de eu dar mole pro marido delas, né? Falam que eu sou piranha, porque eu fiz a Ninja do Funk, enfim. Gente, eu não ligo para isso, eu ligo para o meu trabalho. Se gosta de mim, tudo bem, tá? Mas se vocês não gostam de mim, se vocês acham que eu sou vagabunda, que eu sou piranha, que eu fiz filme pornô com Alexandre Frota, que eu já fiquei com ele, problema é de vocês. O Paulo Roberto, meu esposo, me aceita independente do trabalho que eu fiz ou não. Ele, desde o momento que começou a me namorar, ele falou pra mim, olha, Michele, eu me dou com meus familiares, mas nem com todos. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então, quando ficarem sabendo do seu trabalho, não importa o que você fez na sua vida. Você é minha mulher. Então, eu passo uma borracha em tudo que você já fez. Se você foi prostituta, se você não foi, se você foi ninja do funk, se você foi modelo mangueirense, postava nas fotos de biquíni, ensaios sensuais, de lingerie e tudo, independente do teu trabalho, quem tá contigo sou eu. Então, que a pessoa venha falar diretamente comigo, tá? Então, assim, o Paulo Roberto, ele entende, tá? Aceita meu trabalho. Se não aceitasse, eu não tava trabalhando aí como modelo até hoje, tá? Estou começando na área de jornalismo e publicidade, estou fazendo faculdade, estou estudando na área e trabalhando na área também, tá? Ele sabe todas as minhas postagens no shopping, quando eu estou nos shoppings, né, como eu estou hoje, no meu trabalho aqui, ele vê. Ele assiste as entrevistas, ele vê as fotos, os anúncios, os noticiários, todas as notícias que eu jogo através do G1 por Facebook, meu Instagram. O meu celular é aberto para o meu marido ver tudo que eu faço. E eu também. Não tem senha no celular dele lacrado
para mim não ver com quem ele conversa, o que ele faz, o que ele publica, tudo eu vejo, até as conversas que ele tem com o filho dele eu vejo, tá? Com a mãe do filho dele, né? Tudo, assim, na época, assim, que ele falava com a mãe do garoto. Então, assim, tudo eu vejo, tá? E a gente tem, assim, um diálogo bem legal, um relacionamento aberto um com o outro, né? E para falar das minhas primas, né? Tem algumas, assim, que até fala comigo, né? Mas eu sinto que é recalque. Tem aquele recalque, aquela inveja, que eu sou muito invejada, né? Né, Lúcia? Muito invejada por familiares. Essa live aqui tá sendo verdadeira, tá, gente? Eu tô relatando toda a verdade sobre minha família e família do Paulo Roberto. Primeiro eu tô falando da minha família, tá? Eu vou chegar na família dele. Então, assim, as minhas primas não me aceitam no Face porque são casadas, têm filho, têm marido e acham que eu vou dar mole pro marido delas, né? Vou conversar no mensagem. O mensagem do meu Facebook até meu marido vê. Quem conversa é ele. Eu não converso com ninguém, tá? Então, assim, é um relacionamento bem aberto, bem sincero. Não tem traição, isso eu posso ter certeza, nem da minha parte, nem da parte dele. A gente respeita um ao outro. Se eu trair ele, tá de cada ele me matar. Porque ele é vigilante, já foi policial. Ele tem vários portes de arma na minha casa, guardado nas caixas, assim, cada coisa horrível. Metralhadora, revólver, calibre 36. Eu não sei o nome das armas, tá? Que eu não conheço, eu não tenho essa experiência. Mas ele que é segurança, já foi policial e trabalha como vigilante, ele tem armas, né? E assim, tem vários portes de arma na minha casa. Então, assim, ele nunca me jurou de morte nem nada. Mas ai de mim se eu tentar traí-lo. É um cara perigoso, tá? É muito ciumento, tá? Porém, aceita meu trabalho. Todo o meu trabalho que eu fiz no passado, ele acompanha. Ele olha o YouTube ali, ele vê minhas rodas de samba que eu fiz, roda de funk, os bailes funk que eu fui na época da Ninja do Funk, né, com o tiozinho do funk, Alexandre Frotas, Poderosa. Ele morre de ciúme, ele fica falando, ele como se tivesse acontecendo naquele momento. Eu fico tremendo na base, né, Lúcia? Porque eu morro de ciúme, eu morro de medo, porque ele tem muito ciúme, tá? Mas ele aceita meu trabalho. Então, para falar das primas, né, a maioria tem inveja, tá? Falam comigo, umas entraram no meu Face, mas já saíram porque tem marido também, tem medo do marido me dar mole, fica também com aquele ciúme das minhas fotos, né? Porque minhas fotos, como a Lúcia já falou, que ela tá aqui presente, né? Enfim, como a Lúcia fala, você é invejada porque você é bonita. As suas fotos chamam atenção. Então, as suas primas que são casadas, fica tipo assim, com aquele ciúme, né? Do marido entrar, ver, enfim. Mas assim, gente, eu não tô implorando para nenhuma prima minha me aceitar, tá? Se quiser me aceitar no Face, no Instagram, no Twitter que eu tenho, me acompanhar nas contas do Google, no YouTube, pode visualizar lá meus vídeos, pode fazer o que vocês quiserem, me aceitar. Eu jamais vou dar mole para marido de ninguém, eu sou casada, eu respeito meu marido, tá? E se eu trair ele, ele me mata. Então, assim, eu sou uma pessoa tranquila com relação a isso, tá? Então, se vocês quiserem me aceitar, me aceita. Mas a maioria tem inveja, tá, Lúcia? Tem inveja que eu percebo, até em conversar comigo, dialogar comigo, aquele contato naquele momento, tem inveja. Eu não quero dizer aqui o nome de ninguém, eu não quero relatar o nome de ninguém aqui, mas tem. E assim, para falar dos primos, né? Quero fazer uma homenagem aqui a dois primos meus que eu considero são importantíssimos na minha vida, tá? Olha, os primos eu não tenho que falar de ninguém, porque todos eles são carinhosos comigo, se preocupam com a minha saúde, se preocupam comigo, querem provavelmente me ver crescer, porque eu vejo nos olhos de cada um deles, tá? E assim, eu vou falar uma bomba aqui. Todos eles já quiseram me namorar. Os que são casados,
eram casados já na época, tá? E outros não eram, só tinham namoradas, mas todos já quiseram me namorar. Mas se vocês querem saber aí, pessoal aí da minha família que tá vendo esse vídeo, se eu já fiquei com algum primo, eu nunca fiquei com primo nenhum, tá? Não, mas já quiseram ter um caso comigo, só um caso, só um pente rala, tá? Porque vocês sabem o que é sexo, né? Entre aspas, já quiseram me namorar, tá? E o primeiro que eu vou falar aqui, ele é casado, tá? Na época era casado, tá? E eu vou falar, tá? Quis ter um caso comigo. Quis ter, mas eu não quis, tá? Vou pronunciar o nome aqui porque essa entrevista não era para entrar. Pode dar problema, tá? Mas quem tá na chuva é pra se molhar, né? E assim, ele já era casado na época, a filha dele era pequena, tá? Ele não tinha o filho, tá? Ainda, a esposa dele não tinha engravidado ainda. E na época, eu namorava o pai dos meus filhos, ele quis ter um caso comigo, tá? O meu primo, Felipe, ele veio até mim, tá, Lúcia? Veio, tá? E também quis ficar comigo, tá? Quis. Na época que o Felipe era pequeno, a gente namorava, beijava na boca, que era duas crianças. Entendeu? Minha avó morria de medo, minha avó Gracema, de eu ficar com algum deles, tá? E assim, o Felipe quis ficar comigo, mas eu não quis. Eu dei um baita de um esporro nele. E assim, é o Alex. É o Alex, tá? E assim, eu dei um chega pra lá, falei que não, claro, porque assim, quando eu era criança, nunca sofri assédio dele, tá? Nunca, nunca aconteceu isso. Sempre foi bacana. Mas a esposa dele, na época, ela tinha medo, porque ela uma vez, ela chegou a relatar pra uma pessoa, essa pessoa chegou até mim e falou, olha, qual deve ser a morena mais bonita do quintal? A Michelle ou eu? Porque eu, assim, eu nunca tive muito corpo. Eu tinha muitos seios, a bundinha grande. Eu sempre fui bonitinha, entendeu? E assim, eu não sei o que ele via em mim, né? Eu não sei, entendeu? Então, assim, ele quis, mas eu não quis. Ele quis ficar comigo. Ele quis ter um caso comigo, mas eu dei um chega pra lá nos dois, tá? Mas engraçado, eu perdoei, até pelo fato de querer ficar comigo, tudo que já quis, né? Mas eu cortei. Mas assim, ele, eu contei pro Paulo Roberto isso, contei, tá? E o Paulo levou isso numa boa, até aceitou e tudo, mas entendeu. Mas assim, fica com ciúme, porque ele não deixa também aceitar meus primos no meu Face, porque ele sabe que a maioria dos meus primos já quis ter um caso comigo e me namorar, tá? Então, assim, falar pra câmera, eu tô nervosa, gente, que eu tô contando a verdade aqui, tá? E provavelmente estão vendo o vídeo. Não adianta me denunciar, tá? Porque, assim, é verdade, entendeu? Eu que vivi a situação na época, passei por isso, eu que sei. Mas tudo bem, perdoei. E essa homenagem é feita justamente para ele, porque ele acolheu meu pai doente, correu com meu pai quando passou mal, meu primo Alex, né? E assim, eu vejo ele como se eu tenho um carinho muito especial por ele, sabe? Mas eu não colhei com outros olhos, né? Uma vez eu tava vindo do colégio e assim na rua os amigos dele estavam num bar assim, ele tava conversando com essas pessoas. Um rapaz que é até mora na minha rua lá, é amigo dele, vizinho dele, nosso, vizinho nosso, virou pra ele e falou, já pegou? Aí ele, tá maluco? Falou pra pessoa. Aí o Alex, no caso, quer dizer, tá entendendo? Mas já quis. Então, assim, gente, Felipe chegou perto de mim e falou uma situação pra mim na época, eu fiquei super sem graça. Ameacei contar pro meu pai era vivo na época. Ameacei contar pra minha avó, se eu contasse ia dar uma merda, meu pai mataria ele. Entendeu? Ele foi como filho pro meu pai, né? Porque ele é sobrinho do meu pai, ele é filho do irmão do meu pai. Então, assim, quando eu era criança,
ele saía comigo, colocava na moto que ele tinha, que ele era rapaz novo, saía comigo, me levava em locadoras para alugar filmes, para ver, que eu adorava filme de terror, né? Sempre teve aquele convívio carinhoso comigo, mas só que eu nunca tive outro olhos para ele para poder ter um caso com ele, entendeu? Então, assim, o que eu tenho a dizer aqui, assim, essa homenagem que eu quero fazer para ele, que ele é uma pessoa muito especial, quero vê-lo bem, tá? Ele me respeita, claro. Isso foi um erro que ele talvez cometeu na época. Não sei se ele se envolveu com a minha beleza, se envolveu com alguma coisa em mim deve ter chamado a atenção dele ou me admira como mulher, né? Enfim, eu sou muito aberta para falar as coisas, gente. Então, assim, eu quero fazer essa homenagem para ele, dizer que ele é um grande pai, um grande homem, trabalhador e tudo. Eu respeito ele me respeita também, mais ainda, porque ele vê o homem que está comigo hoje em dia, super ciumento, né? Então, ele jamais faria de novo, né? Ele deve tremer na base. Então, assim, essa homenagem é para ele, tá, Alex? Eu quero dizer que isso aconteceu na época, você era casado, a sua esposa não soube, e assim, eu jamais aceitaria na época ter ficado com você, eu nunca iria ficar, né? Mas ela sabia que poderia acontecer isso, porque todos os primos meus me cantavam. Eu era novinha, eu tinha 15 anos, entendeu? Então até hoje me cantam, entendeu? Até hoje. E tudo que acontece eu conto pro Paulo, gente. Tudo, por incrível que pareça. Se um homem mexer comigo na rua, eu conto pra ele. Parente, alguém. Então, assim, hoje, obviamente, Alex me respeita, entendeu? E essa homenagem eu quero fazer pra ele. Passou, o que passou, passou, tá? Eu perdoei, eu como perdoo ele. E, assim, o que eu tenho por ele é uma admiração como prima e, sabe, nada mais além disso. Tem um carinho especial e eu olho para ele como se fosse um pai, sabe? Às vezes eu queria ter um contato mais próximo dele, mas a esposa dele morre de ciúme dele, entendeu? E ela deve desconfiar de alguma coisa, então assim, entendeu? Eu falo e tudo, cumprimento quando eu vejo ele lá no meu quintal, mas eu procuro não estar muito próxima, me afastar, que eu sei que ela é ciumenta. E ela não quer também aquele contato forte também, meu com ele, né? Então é cada um no seu quadrado. O outro primo também que já quis me namorar também. E assim, fiquei sabendo que ele é homossexual, tá? Pra mim foi um baita susto, que eu nunca imaginaria. É o Diogo, meu primo Diogo, filho da minha prima Penha, que morreu de câncer, Maria da Penha. E ele correu muito com ela quando ficou doente na época e tudo. E assim, eu admiro ele demais, porque ele é muito respeitador. Muito, tá? Quando ele quis ficar comigo, ele era novinho, gente, era adolescente. Eu também era. Mas assim, eu nunca fiquei com ele também, tá? E eu admiro ele demais, sabe? Como homem, como amigo, como primo, sabe? Eu passo no trabalho dele lá perto da minha casa, ele tá no salãozinho dele fazer o cabelo dos rapazes lá. Eu passo, falo com ele, muito respeitador, muito maneiro. É uma pessoa que você pode contar para qualquer hora. Se você ficar doente, se você precisar dele, ele tá aí para ajudar, tá? Diogo, um beijo. Eu te admiro muito, tá? Como primo, como homem, como amigo. E fiquei sabendo que ele é um homossexual, entendeu? Mas eu não tenho a certeza, mas cada um com a sua vida, não vou me meter na vida dele. Nunca vi ele com mulher nenhuma, mas ele é um rapaz muito bonito, tá? Chama atenção, entendeu? Agora então ele ficou mais bonito ainda depois que a mãe dele faleceu. Ficou um homem bonito, né? Atraente e tudo. Mas é uma pessoa muito legal e me respeita, eu respeito ele, admiro ele demais, tá? Uma pessoa muito bacana. E o que eu tenho a dizer aqui também de um outro primo também que eu admiro, se preocupa comigo, é o Felipe também, entendeu? Aquele ali, por mais que chegou, deu aquele papo na época, né? Mas assim, se preocupa com a minha saúde. Tive um probleminha na gravidez do Caio na época, ele se preocupou, ele correu comigo também,
Alex também correu comigo quando eu fiquei doente. E assim, são amáveis, sabe? São pessoas que assim você pode contar para qualquer hora. De uma doença, de tudo. Por mais que tenha ouvido que aconteceu aquele inconveniente de ter que quis ficar comigo, né? Mas assim, eu perdoei na época, não aceitei, claro, é prima, eu considero como se fosse um irmão. E assim, nós fomos criados juntos, eu fui criada no meio deles, né? Me viu crescer. Então, o Felipe eu brincava com ele, enfim, nós crescemos juntos, né? E assim, eu admiro demais também o Felipe também. É uma pessoa que se preocupa muito comigo. E o que houve no passado, passou. Se quiseram me namorar, se já jogou um papo, já quis ficar, já quis ter um caso comigo, então assim, eu deixei passar, tá? O que importa é que me respeita hoje em dia e que minha admiração por eles é muito grande, que eu respeito e que são pessoas que a gente pode contar para qualquer hora. Então tenho um carinho muito especial por esses 3 primos que eu tô dizendo aqui, relatando o nome: Diogo, Felipe e o Alex, tá bom? E os outros primos também que eu tenho são tudo bacana, sabe? O Fagner, o meu primo Fagner, filho da minha prima Fátima, é uma pessoa prestativa. Cara, todos os primos homens são os mais amáveis. E as primas minhas mulheres são as invejosas. Então eu tô relatando a verdade aqui. É mais fácil você lidar com os homens do que com as mulheres, tá? Porque as mulheres te malham pelas costas, são recalcadas e têm inveja. Agora, os primos homens que eu tenho são amáveis, são educados, você pode contar para qualquer hora, se preocupam comigo e estão aí para qualquer hora. Para a hora da doença, para a hora da felicidade, para a hora de precisão, tá? E eu respeito todos vocês, eu quero ver vocês crescer. E assim, por mais que não tenham me respeitado quando eu era novinha, né? Quiseram me namorar, mas assim, eu tenho uma admiração muito grande por vocês e respeito todas vocês, as esposas de vocês, né? A companheira de vocês. E assim, não, nada demais iria acontecer, tá? Mas ninguém tá no meu face. Provavelmente as esposas, né? Né, Lúcia? Tem ciúme, claro, né? Tem aquele medo, né? Tem medo de eu dar mole, mas ninguém, elas nem imaginam que eles já quiseram ficar comigo, como eu tô relatando agora aqui. Já quiseram, tá? E não quiseram namorar não, né? Beijinho na boca não, tá, gente? Então, que fique bem claro aqui, tá? Então, assim, eu já contei, tá? Espero que não dê problema na família de vocês, tá? Com as esposas. Agora sim, para continuar falando de família, eu vou falar da família do Paulo Roberto, tá? Todos me respeitam, primos, primas, admiro todo mundo, as tias, tá? Os tios, enfim. Não tem que falar de ninguém aqui, também não quero pronunciar o nome de ninguém para não dar problema, mas eu não tenho que falar de ninguém não, tá? Se tivesse que fazer uma homenagem aqui, faria para Dona Teresa, que faleceu, que é tia do Paulo, já era uma senhora, a tia Teresa, e para a tia Alda, a tia do Paulo, tá? A Alda é uma pessoa muito bacana, se preocupa comigo e com o Paulo, tá doida pra gente poder, a gente morar logo lá, porque a casa tá sendo feita. É uma pessoa muito amável, tá? E assim, eu não tenho que falar dela, nem tenho que falar de nenhum familiar do Paulo, mas umas 2 pessoas especiais ali, tá? É elas. E assim, tem uma especial também, que era a Brincalhona, que também eu quero desejar saúde para ela, que eu não sei como é que ela tá, mas que é uma mulher muito forte, poxa, muito bacana. A gente dava risada, brincava. É a Daisy, tia do Paulo, né? Ela melhoras, tá? E assim, que ela seja forte, que ela aceite a situação e que possa ficar boa, porque em breve eu já vou estar morando lá, e a gente vai poder conversar, brincar, dar risada como a gente dava, tá? E assim, eu vou me emocionar, porque ela tá doente, tá, o Lúcia? Ela tá muito doentinha, tá? E olha, é um amor de pessoa.
tá? A outra tia dele também passa problemas também, a, a Cláudia, eu não tenho que falar também, é uma pessoa muito bacana. Só que o Paulo, eu vou falar aqui, gente, para os familiares dele, ele já sofreu muito. E ele perdeu o pai, a mãe e a irmã, em questão de meses, num ano. Se casou com uma pessoa também que não deu certo. Me dou muito bem com o filho do Paulo, é um menino muito educado, o Henrique, o Paulo Henrique. Eu não tenho que falar dele, tá? E ele me vê como mãe, tá? E eu vejo também como filho, mas eu não posso tomar o lugar de mãe, né? Que ele tem a mãezinha dele. Mas assim, o que eu tenho a dizer, assim, de todos, né? Das tias, da Cláudia, uma pessoa muito bacana também. E assim, cada um ali tem sua vida, tem seus problemas. E eu quero dizer para os familiares do Paulo aqui que esse jeito dele de passar, não falar com as pessoas, ser arrogante, é porque ele já sofreu muito, sabe? E ele às vezes quer se destacar das pessoas da família. Eu às vezes eu falo para ele, Paulo, a gente vai morar lá, não é assim. A gente precisa das pessoas. Porque a gente não sabe o dia de manhã, a gente pode cair doente, precisar de alguém, né? Tanto no momento de felicidade como no momento de doença, de tristeza, no momento difícil da vida. Então, eu não tenho a dizer, falar mal de ninguém ali, sabe? Me acolheram, todo mundo gostou de mim ali, entendeu? Olha, o primeiro dia que eu entrei naquele quintal ali, a primeira pessoa a dar risada pra mim foi a Cláudia. A brincar comigo, eu tava com uma orelhinha de coelha, foi no carnaval, simpatizou comigo e fora as outras tias dele, fora as outras pessoal da família dele, todo mundo me tratou bem, eu não tenho que falar de ninguém, gente. E todo mundo é uma família e a gente vai casar. A minha mãe não aceita eu casar com ele quer casar comigo. E eu quero ter um filho dele. Gente, eu perdi um bebê dele de 3 meses, eu namorava ele, foi no ano de 2016. Eu nem estava morando ainda lá na casa dele. E eu peguei zika na época, chikungunya, comecei a enjoar muito, fiz exame, constatou que eu estava grávida de 3 meses. Abortei no vaso da casa dele o bebê. Saiu aquela bolsa de carne comprida, coágulo de sangue, do nada. Eu fui urinar, estava sentindo muita cólica num dia, eu perdi o bebê, tá? E até agora, talvez um filho ou uma filha dele, tá? Mas a gente vai tentar, eu tô em tratamento para engravidar e essa gravidez só pode acontecer depois que eu estiver morando lá, tá? Então, o que eu tenho a dizer para todos vocês aqui, tá? É que eu vou engravidar dele, tá bom? A gente vai tentar um menino ou uma menina, tá? E o que eu tenho a dizer de todos os familiares dele é nada. Eu não tenho que falar mal de ninguém, tá? Todo mundo me trata bem, como me trataram muito bem quando eu morei lá, sabe? Eu conversava muito com a Daisy, essa que tá doentinha. Eu conversava muito com todo mundo, tá? Então, assim, eu não tenho que falar de ninguém, tá? O Paulo não quer ninguém no nosso Face, os familiares dele, ele não. Porque o Paulo, ele tomou, tipo assim, né, ódio dos familiares dele, não. Parece que ele, às vezes eu penso até que tem que se tratar um psicólogo, né? Porque ele acha que não precisa das pessoas, né? Ele parece que tomou pânico da família, não sei se ele teve algum trauma porque ele perdeu o pai, a mãe, a irmã, ficou sozinho, né, na vida e trabalhando desde os 15 anos, que ele fala que trabalha, que se sustenta. Então é uma pessoa, o Paulo Roberto, meu esposo, é uma pessoa que tem problemas, tá? Eu não tô dizendo que ele tem problema de cabeça. Ele tem problemas íntimos, pessoais dele, que talvez ele tenha que se tratar no psicólogo para poder ele ter até aquele contato melhor com os familiares, né? Mas aos poucos eu tô tirando isso dele, eu converso com ele porque eu sou espírita, ele também é, mas eu me cuido mais do que ele na área espiritual. E eu converso muito com ele como se fosse uma psicóloga, uma terapeuta, para ele poder aceitar as coisas como são, se dar bem com as pessoas, os familiares dele, se ele tem rancor de alguém, raiva de alguém por algum motivo, se alguém fez alguma coisa para ele em que ele ficou chateado, que ele venha perdoar, porque o perdão vem de Deus, né? E a gente precisa das pessoas, a gente não pode pensar que não precisa de ninguém. Eu era muito assim. Eu era assim quando eu era mais nova. Mas a vida me ensinou a ser diferente, me mostrou
que não é por aí. Não é por aí que a gente vai conseguir vencer na vida e alcançar as coisas, nossos objetivos, que a gente precisa das pessoas. E assim, meu pai já faleceu, eu não tenho mais meu pai presente, meus filhos têm o problema deles, mas eu entendo cada um, me dou bem com cada um, tá? São rebeldezinhos um pouco, tem juízo, mas tem juízo. São carinhosos, por incrível que pareça, tá? O Thales, eu não tenho o que dizer do Thales, que é um filho super carinhoso. O Caio também. Eu tenho um diálogo com eles, assim, muito legal. Tudo eu converso com meus filhos, gente, desde da parte do sexo até o que eles precisam saber. E, assim, são usuários de droga, se viciaram, infelizmente, mas, assim, é uma situação que eu tenho que, como mãe, aceitar, porque eu entendo que a minha separação com o pai deles, e pelo fato de eu ter perdido o meu pai e o Thales ter perdido a minha ex-sogra, a dona Mara, porque eu sempre me dei bem com os sogros e não com os filhos. Até quando eu namorava os rapazes, assim, eu me dava bem com a sogra e com o sogro. E com os filhos eu nunca me dei bem. E meus sogros, eu não tenho o que dizer deles. Da Mara, que faleceu, da minha sogra, ex-sogra porque faleceu, né? E do meu sogro, eu falo que é sogro, seu Santos, eu não falo que é ex, não, sabe? Porque ele criou meu filho, então para mim é sogro. Eu posso não estar com o filho dele, mas para mim é sogro ainda. Eu considero, tá? Considero porque ele é muito legal, tá? É como se fosse um pai para mim também, tá? E foi como se fosse um pai para mim na época, porque criou meu filho Thales, tá? É uma coisa que é difícil um sogro e uma sogra fazer isso. O Thales ter morado comigo, até eu doente na época que eu fiquei internado com problema de diabetes, mas eles se prontificaram a criar meu filho, né? Porque o pai deles pediu também, que eu fiquei muito doente na época, a gente veio se separar na época, mas assim, eu tenho um contato legal com o pai deles, tá? Não converso há muito tempo, mas a gente se dá bem. No começo não, ele me olhava com ódio. O pai dos meus filhos não falava comigo, tomou raiva porque eu me separei. Mas hoje em dia ele é casado com outra mulher, tem um filho. Então hoje em dia ele aceita a melhor situação, me trata melhor, tá? E assim, o convívio com todos eles é legal. Só acho que o pai dos meus filhos tinha que ter a responsabilidade de levar o Thales para morar com ele. Porque ele tá morando sozinho. E assim, eu não vou criar. Não vou criar porque não foi criado comigo. Então, assim, já tá um rapaz, já tá um homem, trabalha. E o Ney, na época, tomou a responsabilidade, que é o pai dos meus filhos, de criar meu filho. De tomar a responsabilidade por ele. Porque quem criou foi meu ex-sogro e minha ex-sogra. Então, assim, a responsabilidade está mais em cima do pai dos meus filhos. Então, ele ajuda, tá? Leva compras pro meu filho, tá ali presente e tudo, mas ele não dá atenção pro Caio, tá? O pai do meu filho, eu tô falando do Ney aqui. Então, assim, eu acho que ele devia se aproximar mais do filho dele, né? Porque o Caio perdeu meu pai, que era como um pai para ele, que era avô, e sente falta de carinho de pai, né? Que é aquela atenção. E ele não manda dinheiro pro Caio, não precisa porque a gente tem condições, mas o carinho é essencial. Estar presente, ter aquele diálogo, aquele carinho de pai, aquela presença. Ele não vem visitar o filho dele. E isso me dá muita tristeza. O Caio fica muito pelos cantos, às vezes triste. E eu fico entristecida também com isso, que eu sou a mãe, né? Então, assim, por muitas das vezes eu tenho que sentar, conversar com o Caio. Ele se abre comigo, ele fala, poxa, meu pai não vem me ver, mãe. Ele não me visita, ele não me dá carinho, não tem mais meu avô. A minha avó às vezes é assim, meia grossa comigo, não tem muita paciência, às vezes tem, às vezes não, porque minha mãe é uma pessoa difícil de lidar, sabe? Para dar carinho, para dar atenção. Damas é uma pessoa que também teve muitos problemas porque perdeu o marido. Mais de 40 anos de casada, né?
Meu pai e minha mãe eram muito unidos, então toda a responsabilidade ficou em cima da minha mãe. Então, até para dar carinho para meus filhos, a minha mãe se enrola nessa hora, porque ela fica um pouco ignorante, ela não tem muita paciência. Então, assim, ficou muito peso em cima dela, muita pressão. E eu, como filha, compreendo isso. Porque eu, assim, eu às vezes até converso com a minha mãe, sabe, sobre isso. Eu falo, mãe, vai passear, vai viajar, arruma um senhor de idade, você ainda não tá tão velha assim, se arruma, se pinta, se ajunta com as moças da igreja, vai viajar, vai para passeios da igreja, vai para um shopping, vai passear. Eu procuro levantar ela, mas por muitas das vezes ela fica triste, ela fala no meu pai, ela sabe? E assim, eu não sei como é que Deus me deu essa força para me ter passado até para ela quando eu perdi meu pai, porque ela não conseguiu obedecer meu pai, gente. Ela não conseguiu. Eu fui, joguei a bandeira do Flamengo em cima do caixão. O caixão bateu com toda a força que teve que descer 2 homens para descer meu pai na sepultura. No enterro da minha tia Geralda, da irmã da minha mãe, o Alex chegou aí com a gente. Eu parei na floricultura, do lado do cemitério. Ele foi com a gente lá, ele nem queria ir. Foi, não sei se foi Dia dos Mortos, acho que foi Dia dos Pais. Eu quis ir lá no túmulo do meu pai e a gente foi lá e acho que foi no enterro da minha tia Geralda. Foi isso mesmo, tá? E enterramos, fomos, quer dizer, lá na sepultura do meu pai. E ela ficou muito triste, sabe? Foi difícil para minha mãe, gente. Ela não aguentou obedecer meu pai quando enterrou meu pai. E eu me deu uma crise de choro que eu não consegui ir na capela. Eu saí de casa sozinha e fui andando, que foi perto da minha casa. Não aguentei. E no dia da missa de 7 dias, que foi na igreja de Nossa Senhora da Aparecida, que eu sou devota, eu senti meu pai perto de mim. E antes do dia do enterro, tá? Ainda ia até a capela, gente. Eu senti meu pai perto de mim. Então foi muito complicado, tá? Para a entrevista, tá, gente, para terminar resumindo aqui, falando de familiares, quem quiser me aceitar no Face, pode me aceitar. Não vou ficar contando aqui sobre meu pai, né? Porque já passou, foi um sofrimento muito grande para mim. E assim, quero muito que o pai dos meus filhos dê atenção para meus filhos. Carinho de pai, esteja presente até para vir visitar o Caio, tá, Ney? Por favor, tá? E assim, as minhas primas, meus primos que são casados, que quiserem me aceitar no Face, pode me aceitar. Eu não tenho nada contra ninguém. Se as esposas deles acham que eu vou dar mole para eles, que vai acontecer alguma coisa, não pense assim, tá? Porque eu respeito todo mundo, tá bom? E o que eu tenho a dizer aqui também sobre familiares meus e do Paulo Roberto, do meu esposo. Eu quero que todos se dê bem, tá? Quero que todo mundo possa se dar bem, esquecer mágoas, rancores, esquecer certas situações. E que parem de olhar pra mim, gente, como se fosse uma personagem. Ela é modelo, é uma personagem. Olha pra Michele, trabalhadeira. A Michele que vocês viram nascer, sendo criada no meio de vocês. E não pra modelo, tá? A modelo Michele, a ninja do funk, a Michele Mangueira, foi a segunda ninja do funk do Brasil. Porque quem vê cara não vê coração. E as pessoas não sabem o meu jeito de ser como é, não me conhecem profundamente para às vezes sair falando de mim por aí. Ela é metida, ela é não sei o quê. Então precisa ter aquele convívio comigo, aquela conversa comigo, para poder saber se eu sou uma pessoa besta ou não. Por muitas das vezes algumas primas passam por mim, levantam a cabeça no alto e depois falam que eu que sou metida. Às vezes eu cumprimento, não quer falar, não respondem. Poxa, aí depois querem vir falar de mim, que eu que sou besta, eu que sou metida. É complicado, né? Então assim, eu passo cumprimenta, não quer falar comigo, quer levantar o rosto no alto, quer virar a cara pra mim. Então, gente, por favor,
né? Vamos nos respeitar, vamos compreender, estamos em pandemia. Nem a pandemia mudou as pessoas, certas pessoas que deveriam ser mudadas para melhor. Em vez das pessoas ter melhorado, as pessoas pioraram. Então nem a pandemia conseguiu mudar o jeito de cada um. Principalmente familiares, né? Então, assim, eu não quero estar citando o nome de primas, de primos aqui, que eu já falei de alguns aqui. E assim, eu quero me dar bem com todos, o que eu desejo para cada um é que cada um cresça, respeito cada um de vocês, assim como eu quero ser respeitada, tá? Como mulher, como ser humano, quero que vocês me respeitem até devido ao meu trabalho, né? Como modelo na área da reportagem, né? Que eu tô trabalhando. E assim, quero que todos possam se dar bem, tá? E que ninguém possa guardar raiva, rancor de ninguém, porque eu tô aqui para ajudar. Eu tô aqui para conversar com vocês, como se fosse uma psicóloga, uma amiga, uma terapeuta, porque eu sou espírita e eu vejo muita coisa errada no meio de familiar também, sabe? Algumas pessoas não querem dar o braço a torcer, não quer ter amizade comigo, não quer conversar, não quer ter contato. Porque não sei se é por inveja, não sei se é porque acha que eu sou metida, ou por causa do meu trabalho. Mas pelo amor de Deus, tá? Quem vê cara não vê coração. Então procurem me conhecer melhor, aprofundar-se a me conhecer melhor, para poder saber se eu sou realmente esse tipo de pessoas que vocês acham que eu sou, tá bom? Isso é o que eu tenho a dizer para todos aqui, da minha família, da família do Paulo Roberto, para que todos possam se dar bem e esquecer mitidez, problemas familiares, esquecer rancores, né? Não guardar raiva de ninguém, mágoa nem nada. Porque, gente, a gente está aqui digno de passagem. E cada um tem uma missão nessa terra. E a gente tem que se dar bem com as pessoas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode precisar, às vezes, daquela pessoa que você não quer ter contato, que você não quer ter amizade, que você não quer falar, né? Que você não quer ter aquele vínculo, porque você acha que a pessoa é metida, porque você acha que a pessoa é besta, ou porque simplesmente você tem inveja da pessoa, ou porque você acha que a pessoa não vai falar com você, não vai te tratar bem. Então, as pessoas botam muita caraminhola na cabeça, muita coisa na cabeça que não tem nada a ver. E é por isso que a vida por isso que muitas coisas não acontecem, talvez, para certas pessoas. Pelo fato das pessoas botar muita coisa no meio, muita situação achando que é aquilo ali, e a vida da pessoa não anda para a pessoa ter aquela amizade com aquela pessoa da família. Então procure se dedicar, se entregar a querer conhecer aquela pessoa melhor, que sou eu, para você saber se realmente eu sou aquilo que vocês pensam que eu sou, tá bom? É isso que eu tenho a dizer para cada um de vocês, da minha família, da família do Paulo Roberto, primos meus, primas dele, primas minhas, primos meus, tios, tias, padrinhos, madrinhas, enfim. Minha mãe, tá? As pessoas que estão vivas aí, tá? Que a pandemia possa ter ensinado a cada um de vocês e que cada um possa ser mais humilde uns com os outros, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode precisar das pessoas e muito, tá bom? É isso que eu tenho a dizer aqui. Vamos terminar a entrevista. Obrigada. É isso aí, pessoal. Um beijo. Tchau.